Hoje nós vamos falar do personagem bíblico fascinante, Hanor. Em português muitos chamam de Enoque ou Enor, mas em hebraico a pronúncia correta é Hanor. Hanor é uma figura muito especial e você já vai ver por quê. A Torá conta 4 versículos sobre ele no livro de Bereshit, no livro do Gênesis. Tá? A primeira coisa que a Torá fala, que quando ele tem 65 anos, tá? Ele, altamente que a esposa dele, dá luz ao seu filho, ele é filho de Yered, o pai dele se chamava Yered, e ele é pai de Metushelah Matusalém. Tá? Então, Yered, Hanor e Matusalém, Metushelah. Você já vai ver que coisa interessante. Depois a Torá conta que ele, depois de ter filho, ele viveu mais 300 anos, e aí, o que aparece? Que Hanor seguia o caminho de Deus, vai ler Hanor et Eloquim. Hanor andava com Deus, ou seja, se aproximava de Deus, ou seja, um tzadik, velakar oto Eloquim. Deus tirou ele desse mundo. E realmente, de acordo com muitas opiniões, Hanor não teve uma morte natural. Ele saiu desse mundo muito cedo, antes do tempo. Por que será? Antes de tudo, olha só que coisa interessante. Hanor é a 7ª geração desde Adão Arishon. Tá? Nessas gerações, Adão viveu quanto? 930 anos. As pessoas viviam muito. Até mesmo é curioso notar que o pai de Hanor viveu 962 anos. Foi a 2ª pessoa que viveu mais. E o filho dele, Matusalém, Metushelah, viveu 969 anos, a pessoa que mais viveu. Então é interessante, o pai dele é o número 2, o filho dele é o número 1, né, dos que mais tiveram maior longevidade, estão no Guinness até hoje, e ele 365, ou seja, comparado com o pai e com o filho, 1/3 da vida. Ou seja, ele morreu ou saiu desse mundo muito cedo. Que história é essa? O que aconteceu? Então, aqui a gente vai usar o Talmud, um pouco da Kabbalah, a gente vai trazer mais também, e muitos dos exegetas, alguns dos comentaristas que realmente nos fazem entender melhor esse personagem, essa pessoa. Tá? Hanor, como nós falamos, ele era uma pessoa, por um lado, diz o Rashi, muito especial, era um tzadik. A gente vê isso escrito, está escrito que ele andava no caminho de Deus, ele procurava se aproximar de Deus. Então por que Deus teve que tirar ele? Segundo Rashi, o motivo é que as pessoas na geração dele eram pessoas más, eram pessoas que não buscavam fazer o bem. E Deus sabia que ele era um tzadik, mas ele podia ser influenciado por essas pessoas. Então, para ele não acabar pecando e saindo desse caminho positivo, Deus tirou ele enquanto ele ainda tinha mérito, enquanto ele era um justo, e assim ele sai do mundo. Tá? Essa explicação que dá o Rashi é muito, muito interessante. Tá? Então, quer dizer que é um mérito, explica o Rashi. É melhor uma pessoa morrer com 1/3 da idade que ela tem que viver, mas morrer como um justo, do que viver mais nesse mundo, mas sair dele como uma pessoa malvada que se afasta de Hashem. Interessante. Outro dos comentaristas dá um insight fantástico sobre Hanor. Qual o insight? Ele fala pra gente que Hanor, por um lado está escrito que ele era um tzadik, ao mesmo tempo não está escrito exatamente o que ele fazia de bem com as pessoas, ou seja, não está escrito nada, nenhum detalhe. Por outro lado, está escrito que ele não pecava. Daqui, o grande Rabino Hirsch, ele explica que Hanor era um tzadik, só que para ele ser um tzadik, ele resolveu se isolar da sociedade. Tá?
Pode ser que ele já está entendendo dessa fraqueza que ele tem, então ele segue o caminho dele num ambiente totalmente separado de todo mundo. Isso, judaicamente falando, não é uma situação boa. Por quê? Porque a Torá nos ensina, assim que uma pessoa seja suficientemente forte nos seus valores, na sua justiça, na sua bondade, para viver junto da sociedade, junto das pessoas, junto da comunidade, tá? Conhecendo elas e ajudando as pessoas também a crescerem. Então, Hanor, de acordo com Rabbeinu Hirsch, sim, foi uma pessoa boa, mas esse caminho que ele fez, desse isolamento, esse foi um lado que não foi perfeito e faz ele, então, não ter motivo de viver tanto, já que a vida dele é uma vida totalmente pessoal e não voltada, por exemplo, como a vida de Avraham, do primeiro patriarca Abraão, que tem essa ajuda às pessoas. Finalmente, muitas pessoas perguntam e falam: Rabino, me conta sobre o livro de Enoque, o livro de Hanor. O que você acha disso? Então, é um livro considerado que ele tem profecias, que ele tem revelações. Ele tem valor ou não? O livro de Hanor, ele é conhecido especialmente pelos pergaminhos do Mar Morto. Ele foi encontrado pergaminhos do Mar Morto que trazem realmente relatos e profecias e revelações e etc. E aí tem algumas versões, a versão etíope, a versão de outros lugares, algumas coisas dos pergaminhos do Mar Morto estão muito mais próximas da versão etíope realmente. E eu quero falar para você que os pergaminhos do Mar Morto, eles têm um valor histórico muito interessante. Qual é? Porque no Mar Morto, as pessoas que foram morar lá foram pessoas que estavam saindo do caminho da Torá, saindo do caminho de Deus e buscando uma nova religião, buscando novos valores e começando já fazer um tipo de idolatria. Tanto é assim que a gente vê que nos pergaminhos, nos manuscritos que foram encontrados nos pergaminhos do Mar Morto, há muitas alterações propositais nos livros da Torá e dos profetas e assim por diante, tá? Uma pessoa que vê isso no Museu de Israel pode comparar com o Tanar, com a Bíblia original, e ela vai perceber. Lá foram encontrados esses manuscritos que as pessoas querem do Hanor, mas na verdade isso não é assim, ou seja, tudo que se fala em nome do livro de Enoque e essas profecias, essa magia, tudo que tem lá, nós não consideramos nada sagrado e nem verdadeira, e sim fruto da imaginação dessas pessoas que foram morar e buscando novos valores, novas crenças e que viviam no Mar Morto. Então, a gente, nesse vídeo, a gente teve uma bela percepção de quem era esse personagem que, por um lado, a Torá fala pouco, por outro lado, no mundo se fala tanto sobre ele.